Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Pois é, hoje eu preguei sobre não ameis o mundo, nem as coisas que há do mundo, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, não é verdade? É como eu falei, a igreja tem trazido o mundo, você entendeu? Tem trazido o mundo para dentro da igreja, e as pessoas não querem o Senhor. As pessoas não querem o Senhor. As pessoas querem viver de entretenimento, de cultura. As pessoas querem viver da maneira que seja, que for. As pessoas não querem obedecer a palavra do Senhor. As pessoas não querem levar o evangelho verdadeiro. Não querem levar Jesus Cristo. A igreja hoje virou espaço de cultura, de entretenimento, heresia. Isso é mentira. A gente não é discípulo mais de Jesus, a gente é discípulo de igreja. A gente é discípulo de igreja, a gente não é discípulo de Jesus. Quem falou que a gente é discípulo de Jesus? É o que os próprios pastores, presbíteros, diáconos ensinam. Ensina para quem não lê Bíblia. Igreja não salva ninguém, quem salva é Jesus. As pessoas hoje chamam as pessoas para ir para a igreja para quê? Tem que pregar Jesus, tem que pregar a palavra. A igreja não muda ninguém, a igreja não salva ninguém. Quem salva é Cristo. As pessoas no mundo estão equivocadas. Por quê? Por causa do ensinamento dos pastores das igrejas. Por isso que a igreja está levando o mundo, está sendo engolida pelo mundo, porque pessoas vão para a igreja e não se convertem. Pessoas que ficam no entretenimento, na cultura, na conversa fiada, entrando em grupos da igreja. E que ter regras que não pudesse essas pessoas nem entrar no grupo de jeito nenhum. Tem que ser convertido. Tem que fazer o compromisso com Jesus. Tem que ser crente. E essa conversa fiada tem aumentado cada vez mais. E as pessoas ficam na igreja sem se converter. Na minha igreja mesmo tem várias pessoas que não é convertida, religiosas, cheias de mentira, cheias do mundo dentro do coração. E essas pessoas levam o mundo para dentro da igreja, contaminando devagarzinho as pessoas que realmente tem compromisso com Jesus. O diabo usa grandemente, com certeza o diabo usa o próprio crente. Se o crente der brecha em pecado, imagina uma pessoa que é do mundo, que já é dele. Então pessoas que estão no mundo, levando o mundo para dentro da igreja, e o diabo leva através dessas pessoas. Você entendeu? Igual a Bíblia fala, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Vou dar continuidade dessa palavra. Tu entendeu? Crentes que não gostam de confrontar pecados. Igual tá tendo um evento da igreja, vai ter o dia dos namorados. Não, tudo bem, não há pecado sobre isso. Mas que fossem entre crentes, pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas cheias da graça de Deus. Tu entendeu? Mas se fosse um evento igual, o primeiro lote é para pessoas que são evangélicas. E o segundo é para pessoas que não são. Mas se tivesse confronto de pecado, tivesse evangelização verdadeira, evangelho que confrontasse o pecado, que a pessoa saísse torta de ouvir a palavra do Senhor. Mas não tem. A maioria dessas igrejas não tem. É entretenimento. Você entendeu? Não tem. Tem uma oraçãozinha fajuda lá. Oh, Jesus abençoe a sua comida, tal e tal. E fica nessa conversa fiada. Volte sempre. Parece o que é, o que? Que conversa fiada é essa? Você tem que mostrar que Jesus é o Salvador, que Jesus é a nossa alegria, que Jesus é que mudou a nossa vida. Não, as pessoas mostram que a igreja é que mudou ela, não é Jesus que mudou ela. Eles mostram que a igreja, e não é a igreja que mudou ela. É mentira, isso é heresia, isso é mentira, irmãos. Isso é mentira. O que te mudou foi Jesus. A igreja não muda você. A igreja não muda você, qualquer igreja não muda você. Quem muda é Cristo, quem muda é teu convertimento diante do Senhor. Isso é mentira. Para de ensinar bobagem para as pessoas, porque Deus vai cobrar de você. E Deus vai cobrar de pastor. Você está na responsabilidade de pastor, presbíteros, diáconos. Deus vai cobrar grandemente de você. Você tem que falar verdadeiramente quem é que salva, quem que cura, quem é que dá cura espiritual, quem que salva, quem que dá paz, quem que preenche o coração. Não é a igreja. Quem salva é Jesus. Pode ser dentro da igreja, pode ser fora da igreja. Onde você levar o evangelho, tem que nascer a semente. Você entendeu?
Tem que nascer. Hoje está tão vergonhoso. Hoje é uma vergonha você pregar o evangelho. Eu prego o evangelho, mas eu nem minha igreja eu indico para a pessoa. Não, de jeito nenhum. De maneira nenhuma eu faço isso. Nunca e jamais vou fazer isso. Eu boto ela para orar em casa, tem uma convenção. Se for pessoalmente, faço oração para se converter. E quem vai dar direção a ela é o Senhor. Eu não. De jeito nenhum. Jamais. Se elas querer ir à igreja que eu vou, amém, glória a Deus. Se ela querer ir em outra, glória a Deus. O mais importante é que ela conheça Cristo, que ela reconheça que ela é pecadora, podre e que necessita do perdão de Jesus e que precisa aceitar Jesus. E o resto, quem faz é Jesus, quem faz é Cristo, o restante é Deus que orienta, é Deus que a mostra, não somos nós. Não tem como, hoje não tem como você indicar uma igreja para a pessoa congregar. Eu não indico. Já, principalmente a minha, aí que eu não indico mesmo, de maneira nenhuma. Eu prego o evangelho, eu prego Jesus. O certo é você pregar Jesus, não é placa de igreja. Não convida, meu irmão, ninguém para ir para a igreja. Para com isso, pelo amor de Deus. Não faça isso não. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia não ensina você pregar, você chamar a pessoa para ir. A Bíblia não ensina isso, irmão. Para com isso, pelo amor de Deus, misericórdia. A Bíblia ensina a falar de Cristo. A Bíblia ensina a falar das boas novas de Jesus. Isso que você tem que pregar primeiro, é as boas novas de Jesus, o evangelho de Jesus. Isso que você tem que pregar, convenção, arrependimento, mostrar o pecado. E se ela querer ir à igreja é outro caso. Mas não chega, vamos para a igreja, para com isso, pelo amor de Deus. Porque você vai trazer sofrimentos, angústia no coração, tristeza na alma da pessoa, se você não souber convidar. Então tem irmãos equivocados, irmãos destruindo almas, e Deus vai cobrar grandemente de você. Você tem que levar o evangelho. Jesus não pregou igreja, Jesus pregou o evangelho, Jesus pregou salvação. Você tem que andar igual Jesus, é pregar o evangelho. Olha o que Marcos fala aqui para você ver. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Se a Bíblia está mentindo, a Bíblia não mente. Eu não estou mentindo, a Bíblia não é mentirosa. Jesus voltou para a Galileia. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está se cumprindo, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho, e crede nas boas novas, que chama-se Jesus. Tem que pregar o evangelho. As pessoas estão equivocadas, estão exaltando o nome de igreja. As pessoas têm morrido cada vez mais decepcionadas. E o diabo tem aproveitado dessa área aí, viu? O diabo tem aproveitado. Tem que pregar o evangelho. E esses crentes que se dizem, Deus vai cobrar grandemente, é de pastor, presbíteros que está na frente da igreja, que não tiver um ensinamento verdadeiro, que está no interesse de dízimos e ofertas, e a igreja está cheia. Para com isso, meu irmão. Para com isso. Eu dei um grande exemplo do meu avô, com 89 anos, morreu na minha mão. Morreu aqui perto de mim, morreu, e eu botei na minha mão dele. E ele falou: Pai Preto, que eu só quero aceitar Jesus Cristo como teu único Salvador, o eterno Deus Todo-Poderoso. Ele não precisou ir para a igreja. Então não limita a Jesus. Não, Jesus não é limitado, ele é eterno. Igreja não salva ninguém, templo não salva ninguém. Quem salva é Jesus. Jesus não está sendo glorificado. Quem está sendo o foco de tudo é igreja. Parece que Jesus mora na igreja. Para com isso, meu irmão. Tu tem que precisar ler Bíblia mais. O ensinamento dos pastores é o ensinamento dos pastores. Ensinamento da igreja que faz isso. Você entendeu? A nossa igreja mesmo tem um ensinamento totalmente equivocado, errado. Totalmente errado, equivocado. E as pessoas não entendem. Não entendem que quem salva é Jesus. Quem muda é Cristo. Jesus tem que ser glorificado. E Jesus não está sendo glorificado da maneira que tem que ser. Você tem que pregar o evangelho, é na rua, é no teu trabalho, é onde que for. Você tem que pregar o evangelho. Se a pessoa querer ir à igreja, é outro caso. Mas primeiro você precisa pregar as boas novas de Jesus. Você precisa primeiro pregar a palavra do Senhor. Igreja é terceiro plano, é quarto, quinto plano. Você, se ela querer aceitar Jesus na mesma hora, no trabalho, na casa, onde que for, você precisa fazer oração para ela. Aí que vai vir um convite. Mas as pessoas estão primeiro chamando a pessoa para a igreja. Parece que o conforto na igreja, e Deus vai cobrar grandemente, meu irmão, de você.
Deus vai cobrar grandemente de você. Antes de você chamar uma pessoa para ir para a igreja, você primeiro prega as boas novas para ela. Você primeiro prega o evangelho para ela. Se ela tiver com estado de separação, de alcoolismo, você tem que pregar primeiro o evangelho para ela. Não é a igreja não. Vamos para a igreja. Para com essa conversa fiada. Para com isso. Pelo amor de Deus, para com isso. Pregue o evangelho. Para de falar heresia, para de falar besteira. Porque a própria Bíblia fala que Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. O meio é Cristo, não existe outro meio, não existe você chamar para a igreja que o meio não está ali. Eu te provo na Bíblia que o meio não está aí, não está para a solução dos teus problemas, não está na igreja. Uma pessoa do mundo incrédulo não está, a solução para ela não está ali. A solução para ela é Jesus Cristo. Porque Ele mesmo falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele mesmo falou lá em João 8,51, em verdade vos digo, quem guarda as minhas palavras não verás a morte eternamente. Primeiro tem que ser pregado o evangelho, aprenda. Antes que Deus vai cobrar grandemente de você, crente, do que gosta de chamar o povo para a igreja. Para de falar. Isso aqui não é heresia não, irmão. Isso aqui é uma verdade, isso aqui não é coisa de falso profeta não. Você presta atenção no que você está ouvindo. Você presta atenção no que você está ouvindo. Eu não estou pregando como um desigrejado, que eu não quero ir para a igreja. Eu congrego, eu tenho minha igreja, eu congrego. Você entendeu? Mas primeiramente você tem que entender que tem que ser pregada a palavra do Senhor, a doutrina de Jesus. Você tem que mostrar a pessoa que é incrédula o pecado dela. Mostrar que ela é pecadora, que ela precisa de Jesus. Você tem que pregar, você tem que falar da missão de Cristo. Você entendeu? Você não pode chegar nela, vamos para a igreja. A igreja para ela não é a solução. A solução para ela chama-se Jesus, Cristo de Nazaré. E se ela estiver no sofrimento, ela vai falar com você, eu quero aceitar Jesus. Você tem que fazer oração para ela. Você tem que fazer oração para ela. Aí no caso, se ela querer ir à igreja, você pode convidar depois que você pregar o evangelho, que primeiramente tem que ser o evangelho. O evangelho tem que ser primeiro, depois a igreja, e se tiver oportunidade, terceiro, quarto plano. Porque não é a igreja que muda o ser humano, quem muda é Jesus. Quem muda é Cristo, não é a igreja presbiteriana, não é a igreja assembleia, não é a igreja católica, não é a igreja universal, mundial, não é essas igrejas, não é templo que muda o ser humano. O que muda a pessoa, que a Bíblia ensina pra gente aqui, que a palavra do Senhor diz, o que muda a pessoa chama-se Jesus, que é o fundamento de tudo, é Jesus. 1 Coríntios 3,11. Irmãos, aprenda. Se você que está ouvindo essa palavra, aprenda. Porque no dia que você ouvir essa palavra e você aprender, Deus vai cobrar grandemente de você se você fizer errado. Deus vai cobrar de você grandemente, pode ter certeza. Você que ouviu essa palavra, você aprendeu, você entendeu, faça o que a palavra de Deus manda. Pregar primeiro o evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. A igreja deixa para terceiro e quarto plano. Se ela aceitar Jesus, se ela tiver curiosidade de querer saber de Jesus, você tem que pregar Jesus, 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 você tem que pregar Jesus. Esquece igreja, esquece igreja. Eu não chamo ninguém para a igreja. Eu prego o evangelho para as pessoas, prego o evangelho mesmo, mas não chamo para ir para a igreja. Eu prego Jesus. Eu falo que Jesus que mudou a minha vida. Eu era cachaceiro, Jesus que mudou a minha vida. Eu era vazio, quem mudou a minha vida foi Jesus. Quem mudou a minha alma foi Jesus. Foi Jesus, tem que ser Jesus, 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 Jesus. Mas não, as pessoas estão levando o mundo para a igreja. É mais fácil o mundo entrar na igreja do que o próprio Jesus. Pois é, meu irmão, esse é o conselho que eu te dou de acordo com a palavra. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não falou o tempo. Tem que congregar, o crente tem que congregar, o crente tem que ir para a igreja, tem que buscar Cristo sim na igreja, o templo tem que, a Bíblia fala, a própria Bíblia fala que a gente tem que congregar, tem que buscar a palavra do Senhor, e não é mal, não é pecado você se unir com os irmãos, orar, cantar louvor, não é pecado, mas o evangelho tem que ser pregado, primeiramente o evangelho, depois a igreja. Isso chama-se os ensinamentos errados desses pastores que ensinam errado, que eles amostram tempo.
tempo de o problema dele é que é busca de dinheiro, é dízimo, oferta, quer ver a igreja cheia para isso, não é nem para a palavra do Senhor. Você entendeu? Para você ver que a igreja não é tempo de libertação, para você ver que não é tempo de libertação a igreja, irmãos. Que quarta-feira é dia da libertação, domingo é não sei o que, domingo de manhã é escola dominical, coisas que uns temas que eu acho que não tem nada a ver de evangelização, né? Tipo escola dominical, tem nada a ver. Então você tem que ser pregado o evangelho para as pessoas, é o evangelho de Cristo. E Deus, eu vou falar com esses pastores, pastor que tu tá me ouvindo, Deus vai cobrar grandemente de você que tu tá com esse ensinamento de mostrar sua igreja para as pessoas, não levar o evangelho. Tu só prega tempo. Tu só prega igreja. A igreja não é evangelho não, o evangelho é Jesus. Larga de ser mentiroso, herege, pau mandado do diabo. Tu que abre essa boca, tu que abriu teus olhos agora, tu para de falar heresia. Tu para de falar, tu tem que explicar o que significa pregar o evangelho. Você tem que explicar o que significa chamar uma pessoa para a igreja. Você tem que explicar o que significa um templo. Você não está explicando, e Deus vai cobrar grandemente de você. O evangelho tem que estar acima de tudo, que é Jesus. Ele que é o fundamento de tudo. Não é a igreja presbiteriana, não é a igreja assembleia, não é o chamar a igreja. Isso é mentira. Para você ver que é tão comprovência que a Bíblia fala que a igreja somos nós, é o corpo de Cristo. Para de conversa fiada. Deus vai cobrar grandemente de você, pastor. Você, pastores, que gosta de falar. Pastores que gostam de falar. Vamos para a igreja. Manda o povo chamar para ir para a igreja. Sem objetivo nenhum. Sem pregar o evangelho. Primeiramente é o evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. E nada de forçar ninguém a ir à igreja. Que ela indo na igreja não vai mudar nada a vida dela. O que vai mudar a vida dela é ela se converter. Pode ser num buraco, pode ser num deserto, pode ser na chuva, pode ser na casa dela, pode ser onde que for. Que ela se converter. O que vai mudar a vida dela é isso, não é ir à igreja. Isso é mentira. Isso é mentira. Isso é heresia. Explique direito, pastor. Você que está ouvindo essa palavra, tem consciência agora do evangelho que tem que ser pregado. Jesus tem que ser pregado. Tem que ser pregado é Jesus, não é igreja, não é templo. Templo. Tem que ser pregado Cristo. Eu não vou nem falar de uma igreja herege que anda falando aí, várias igrejas dessa televisão, né? Eu tô cansado. Pronto, falar, Universal. O testemunho é assim: quando eu cheguei aqui na igreja Universal, a minha vida mudou. O testemunho é tudo universal. Vai pagar caro para você ver que é uma igreja herege, que tem um evangelho maldito, que não é de Deus. Você atira por aquela porcaria da igreja universal, que é um lixo, o evangelho maldito, que Deus vai cobrar grandemente esses hereges. Tudo no intuito de dinheiro, tudo no intuito de ganância. Hereges. E não é só essa, não é várias igrejas desse jeito, vários pastores do mesmo jeito, e os crentes estão do mesmo jeito. Essa é a palavra que você possa aprender. Primeiro o evangelho de Cristo, depois igreja, terceiro, quarto plano, que ela pode se converter num buraco, ela pode se converter na casa dela, ela pode se converter na rua, onde que for. Quem muda ela é Jesus. Quem foi que se converteu no meio da estrada, hein? Quem foi que apareceu o eunuco lá conversando com Filipe? Quem foi? Vai lá em Lucas. Pois é, irmão, essa é a palavra. Que Deus abençoe.